Então, boa tarde, mais uma vez, a todos os que estão aqui presencialmente, aos que estão nos assistindo via internet. Bom, nós vamos dar início nessa segunda parte dos trabalhos da tarde, né, como previsto na nossa programação explicitada lá no site, a uma reflexão a partir dessa análise inicial que nos foi apresentada pelos colegas da comissão constituída pela ABEM. Eu gostaria de começar lançando, vou dizer assim, alguns contrapontos sonantes e dissonantes em relação a questões muito importantes para nós todos, né? Bom, acho que foi feito um importante trabalho de problematização, desconstrução do que está posto, da forma como está posto, e nós precisamos caminhar agora na direção de amplificar essas vozes, né, para além das vozes da nossa comissão analista, para a gente entender como isso está chegando no coletivo, qual é a percepção do todo, de quem está aqui, de quem está em casa, para que, a partir daí, a gente possa buscar alguns entendimentos que possam pautar a nossa proposta mais coletiva. Acho que a primeira questão que talvez tenha nos incomodado nos objetivos, isso tinha aparecido bastante, né, na análise. Acho que nós que paramos para analisar esse documento, nós todos aqui, mais pontualmente, que olhamos para as outras áreas, como elas se organizam a partir dos seus saberes, né, algumas delas mais consolidadas e talvez mais próximas de uma proposição de um documento como este, a gente fica pensando o que embasou, né, a forma como a proposição aparece aqui para a música, para o teatro, para a dança, para as artes visuais, mas, no nosso caso, pontualmente para a música. Me parece haver certa confusão com dois aspectos que, na minha forma de analisar, permearam as análises do Marcos e da Lu, né? São eles. Há uma confusão na explicitação dos objetivos da música de diversidade com pluralidade. Fala de muitas coisas, e a ideia dessa local, regional, internacional, aponta para a ideia de pluralidade, sem que elementos, de fato, de diversidade, então, mais na intensidade, na singularidade disso, apareçam nos objetivos. Acho que uma outra questão muito importante, né, além desse eixo mais transversal, é que há muita ênfase no processo, né? E alguns exemplos disso, por exemplo, a construção de instrumento seria um objetivo em si mesmo, né? Acho que nenhum de nós pensa que sim, né? Isso seria algo para nos levar a determinadas experiências, etc. Então, acho que são duas coisas que estão bastante transversais nesses objetivos, né, da música aqui. Vamos falando da música. A falta de uma presença maior da ideia de diversidade humana e não de pluralidade como um conjunto de muitas coisas e muitas coisas diferentes, né, e uma proposição que talvez nos leve a fins específicos mais claros e não a processos que sempre que aparecem, né, apontam, de repente, para uma ou outra tendência. Também acredito, algumas questões foram problematizadas em relação a cânones, não necessariamente aqueles cânones que foram destacados, mas a questões, a Marisa destacou isso também, que estão já enraizadas assim, na base da discussão e sempre das proposições que apareceram. Há muita coisa aqui que aparece nos parâmetros, né, e que reaparece, e que, na verdade, estão alinhadas. Ora, há algumas questões que nós poderíamos chamar, eu diria até equivocadamente, de tradicionais, mas que estão muito fortemente estabelecidas a partir de alguns princípios e algumas noções de música. E acho que a questão central que a gente precisa chegar, no primeiro debate que eu participei coletivo desse documento, um professor de música da Escola de Educação Básica da Rede Pública Municipal e da Rede Pública Estadual, que é coordenador do PIBID, né, Vanildo Jonathan, supervisor do PIBID, ele fez a seguinte pergunta: olha, eu li todo o documento, consegui perceber nas outras áreas proposições que, na minha forma de atender, auxiliam demasiadamente o olhar do professor. Pergunta dele, haveria uma forma disso acontecer na música?
porque, quando leio os objetivos, eu não sinto, de fato, que há uma proposição que oriente a minha ação como professor de música, né? Ele deve estar até nos assistindo, acredito, via internet, né? Eu disse para ele, esse debate vai acontecer intensamente no fórum, lá em Brasília, e acho que é o momento agora. Então, depois dessa discussão, com essas poucas questões, a gente abre para o debate. Quem quer iniciar, esteja à vontade. Boa tarde. Um prazer estar aqui, ouvindo ideias que, às vezes, até balançam o alicerce da prática de alguns, ou são colocações provocativas, exatamente para a gente poder dar um passo diferente do já dado até aqui. Então, eu quero só, não vou trazer verdade nenhuma, mas compartilhar com vocês algumas inquietações. E ficam como provocações para a gente chegar no coletivo aí, num lugar mais agradável, mais feliz, né? Uma delas ouvimos agora que a gente precisa se libertar dos conteúdos. Eu tenho participado muito da Amped no GT de currículo. E lá, Antônio Flávio Moreira, uma autoridade em currículo, todo mundo que estuda currículo passa pelos escritos dele, ele fez uma palestra que depois foi publicada, que era uma crítica severa a um momento dos grupos que estudam currículo, e que ele pergunta para onde foi o conteúdo. O que se quer fazer com o conteúdo? Por que ele está desaparecendo? Então, ele levanta essas perguntas. Então, claro que a gente tem que se distanciar do enfoque de conteúdo que se tornou o currículo como uma lista de conteúdos, né? Conceitos, e que, pior ainda, é seguido ponto a ponto, linearmente, e sobre aquela lista a gente cria umas situações fictícias de criação, mas que, na verdade, não está importando o processo de criação, porque o processo de criação é pretexto para a gente dar agudo e grave. Então, a gente usa os sujeitos da experiência para dar o item do conteúdo programático. Então, desse enfoque, nós precisamos nos libertar. Mas, quando a gente traz as práticas dos sujeitos nas suas culturas, os sujeitos sociais e a música como prática social, e como, por exemplo, eu me lembro da pesquisa da Margarete Arroio, quando ela pesquisa o Congado e pergunta à criança o que é aprender música no Congado, e depois chega à conclusão que a criança diz que é ir direto no batido. Ir direto no batido. Então, ele tira daquele fato cultural, social, no qual ele se reconhece, porque ele vive naquele ritual, nele se reconhece, se identifica, já com 4 anos de idade, porque aquela criança que eu vi no vídeo devia ter uns 4 anos de idade, essa outra que eu vi fazendo assim, entrando assim. Ó. Então, ele tira daquela situação complexa, e aí eu abro um parênteses que o Antônio Nova, maravilhoso, uma vez, num texto dele, que foi conferência na Paraíba, em João Pessoa, anos atrás, do encontro de currículo, ele fala: a pedagogia nos ensinou a partir do simples para o complexo, e o que nós sabemos hoje, que nós partimos do complexo. Aí eu cheguei a conversar com ele e falar, mas tem um exemplo de uma colega que falou exatamente isso. E perguntei a ele, esse é um exemplo do complexo? E ele falou, sim. Ganhei o ano com aquela resposta. Então, me preocupa muito isso, porque quando a gente chega no ensino superior, a culpa recai na educação básica, que tem música durante a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e não chega à sistematização de saberes. Que saberes são esses que estão no congado, que a criança escuta, e que vai
com o congado andando. Que saberes são esses que passam a ter, a partir da experiência, porque Deleuze fala dos saberes da experiência, não os saberes sobre as coisas, porque senão eles serão informações e técnicas. E ele fala também, é preciso fazer o declínio necessário. O declínio necessário me deixa arrepiada, porque quando fala em declínio necessário, é exatamente fazer essa parada, seja no processo de criação, seja no processo de escuta, para averiguar. É o que eu chamo da atitude de espreita, de investigação. Eureka, para aí, tem um treco aí diferente. É essa atitude que a gente tem que construir nesse sujeito, cidadão, autonomia que se quer para ele, nas práticas que ele faz. Então, pergunta, aí eu vou costurar uma coisa com a outra, pergunto por que aquelas duas questões que abrem a parte de arte acentuam a dimensão crítica quando há uma discussão imensa que recai sobre uma pedagogia inventiva. E se a gente for para os cursos dados pela BEM, nós vamos ver a oficina do Cáter, nós vamos ver, através da rede social, a discussão sobre processos inventivos, e no processo inventivo a dimensão crítica está contida, porque ele vai ter condições de fazer uma escuta crítica do próprio trabalho dele e relacionar com outras músicas. Diz o Barbeiro, quer dizer, a variação do idêntico e a identidade de um diverso. Maravilhoso, isso também é de arrepiar. Então, não tem que ficar no idêntico. Começou com funk, termina com funk. Eu tenho que entender que naquela escuta, que é declínio necessário, o garoto vai dizer, tem uma fala melodiada e tem um batidão. Vamos decompor esse batidão? Mas tem outras coisas que tem um batidão também. Vamos analisar? Então, eu trago outra coisa que não tem nada a ver com funk. Então, acho que o problema não está no conteúdo, não está nos conceitos. Sim, talvez os conceitos não estejam dando conta dos fazeres musicais representados hoje. Então, a gente está no tonalismo e pouco no modalismo. Então, o currículo fala também de seleção, abrangência, dosagem. Porque, às vezes, a gente faz tonalidade 90% do tempo. E modalismo, 10% do tempo. Não vai ser saber nunca. Então, quais os saberes que estão representados e quais que não estão? Agora, como é que nós conseguimos, a partir do saber da experiência das práticas que os sujeitos trazem para a sala de aula, portanto, é uma situação aberta, foge absurdamente da pedagogia que nós estamos acostumados a ver. É uma situação aberta, para a qual o professor tem que ter jogo de cintura e formação para reconhecer ali os saberes contidos, que são da ordem da intensidade e que podem ser sistematizados, porque o nosso documento fala em sistematização. Então, acho, anos atrás, em 2008, numa reunião da ABEM, um pouco antes, próxima à aprovação, me lembro que eu estava na mesma sala, a Luciana falou assim, caramba, todo mundo eufórico, porque tinha sido aprovada a música, etc. Eu falei assim, agora que a coisa vai pegar, porque as questões delicadas estão sendo colocadas nesse momento. Acho que eu tinha mais coisas, mas por hora é isso. Obrigada. Muito obrigado, Regina. Bom, nós vamos fazer a seguinte dinâmica, né? A gente faz uma fala aqui presencial, uma fala do nosso chat. Eu quero agradecer à professora Margarete Arroio, que está nos assistindo, participando aqui intensamente do debate, e ela faz algumas questões para vocês, a partir dessa análise, né, para nós, né, o debate como um todo. Ela diz assim, em relação aos objetivos, será que não seria muito mais difícil compor objetivos diferenciados por ano de estudo e de modo progressivo, né? Ela destaca que é o que ela entendeu da crítica. Será que não seria possível pensar na ideia de espiral, acumulando experiência, conhecimentos, abordaríamos os mesmos elementos e práticas de maneiras mais adensada? O direito das pessoas, aquela discussão do direito, né? O direito das pessoas é pelo fazer musical. Fazendo música, ela sempre vai aprender.
Ser crítico, ser cidadão, etc., seria consequência do fazer musical. Ele destaca, é claro, que dependendo de que fazer é esse, né? Sobre as escolas que fazem um trabalho musical muito interessante. Aí ela destaca uma discussão realizada lá na Unesp, em São Paulo, né? A discussão que nós realizamos no curso de música na Unesp foi ler esses objetivos situando práticas reais nas escolas. Podemos, né, de alguma forma, localizar todos. Se a escola faz mais, ótimo, mas a base se propõe a tudo? E aí é uma pergunta que ela faz para a gente aqui, eu vou responder. Será que quem está à distância teria sugestões e questões lidas pelos que vão fechar o documento final? Sim, né, a gente disse assim, um documento, a partir desse debate, será elaborado em 7 dias, e esse documento ainda vai para uma apreciação no site da ABEM, né, durante 2 dias intensos. Todos nós, inclusive quem esteve presencialmente aqui, pode entrar lá e participar, né? E a querida Uliana está coordenando aqui o debate à distância. Quem tiver questões pode mandar aqui, que nós certamente vamos colocar aqui para o debate. Questões, comentários, etc. Será que não seria muito mais difícil compor objetivos diferenciados por anos de estudo de modo progressivo? Sim. O que a gente quis enfatizar era que estava tudo muito igual na educação infantil, nos anos iniciais, anos finais e no ensino médio. A gente também não está sugerindo jamais que seja feito por ano. Inclusive, eu trouxe aquela ideia da Sandra Corazza, que é positivo, que seja por ciclos mais amplos, porque as pessoas são diferentes, né? Então, não foi essa, a gente não se expressou bem. Então. Aí sim, será que não seria possível pensar numa ideia de espiral, acumulando experiência e conhecimentos, abordaríamos os mesmos elementos e práticas de maneira mais adensada? Sim. Até porque acho que é dessa maneira que a gente aprende, é por acúmulo, até acho que a complexidade, quando a gente fala, é mais por aí, assim, de maior relação, de maior interação entre os vários elementos, né? Entre essas várias dimensões, etc. E o que a gente pontuou também é que é muita experimentação, vai ficar para sempre experimentando, né? O que você vai fazer com isso alguma hora? Isso é esse sentido de progressivo no sentido de aprofundar, né? O direito das pessoas é pelo fazer musical. Fazendo música, ela sempre aprende. Concordo plenamente. Eu acho que esse é um aspecto muito positivo da estesia, né? É o foco na experiência, é a única maneira da gente fazer alguma coisa. É que a gente está pensando num fazer musical, num aprender música, num contexto específico. Então, aqui, ser ético, cidadão, seria consequência do fazer musical. É claro que dependendo desse fazer. E eu acho que é justamente isso que a gente tem que colocar nos objetivos. O direito, quer dizer, existem muitas maneiras de fazer música e muitas são extremamente antiéticas. Então, não é porque eu faço música que eu me torno um cidadão melhor, ou um cidadão, ou, sei lá, uma pessoa mais justa, humana, etc. Então, esse é o ponto. E a gente está na educação básica que cumpre certas finalidades. Existem consensos, né? A gente não precisa concordar com todos, mas um dos consensos é a ideia do básico, de uma formação básica. Então, me parece que o que tem que aparecer, desculpa os pareces, num objetivo é a qualidade desse fazer, assim, é um direcionamento, porque as pessoas já fazem música, elas não precisam da escola para fazer música, elas fazem música independente da escola, da universidade e tal. Então, eu acho que é pensar nesse mundo justo, solidário, de respeito, tal, de práticas musicais que nos levem em determinada direção. Eu acho que é isso que aparece. Aí tem sobre escolas que fazem um trabalho musical muito interessante. A discussão que realizamos no curso de música da Unesp, licenciatura, foi ler esses objetivos situando práticas reais nas escolas. Pudemos localizar todos. Se a escola fez mais, ótimo, mas a base se propõe a tudo? A base não se propõe a tudo, né? Ela se propõe a ser a base. E o que eu acho que pode ser um efeito é que, com a base, talvez as escolas não façam mais. É um risco que se corre por causa do processo avaliativo.
E é a ideia do mais. É o que é fazer mais ou o que é fazer menos. Então, quando a gente pensa na vivência musical, sim, a vivência musical está ali, mas o que é mais vivência? É em mais anos, ou é numa determinada direção, ou é com determinada qualidade? E quem quiser também, à distância, enviar contribuições por e-mail da secretaria, que a gente pode considerar na leitura para fazer o documento final, né? Com certeza. Eu acho até uma ideia. Agora a gente pode criar um canal exclusivo para a discussão da base. A secretaria recebe muitos e-mails, né? Pode passar desapercebido algum. Não é, Marisa? Então, eu queria só um comentário pequeno aqui no que o Marcos disse. Eu disse para ele aqui, sem dizer para todos, pode ser que com a base elas deixem de fazer. Pode ser também que elas façam mais, né? Eu acho que tudo depende da maneira como isso é constituído e naturalizado dentro do processo formativo. Em relação às colocações da Regina Márcia Simão Santos, está aí? Oi, Regina. Eu falei seu nome, né, para as pessoas poderem identificar. Eu senti ali que você, não só, Davi, né, a gente tem debates de longa data, de longos anos, que você tem uma proposição favorável a um aparecimento mais expressivo de conteúdos nessas proposições. É isso, não é? Eu acho que a gente poderia fazer, hoje para amanhã, talvez mais amanhã, um exercício de como, talvez pensando em exemplos, né, para a gente orientar esse debate. Acho que é um exercício para todos nós, né? A Isabel fala disso há muito tempo também. Isso foi um debate durante as audiências, né, do Conselho Nacional de Educação, as diretrizes. E a gente sabia que as diretrizes não eram um lugar para que isso acontecesse, mas houve esse debate, inclusive por parte do próprio Conselho, por parte da Sueli Teixeira, que sempre explicitou isso, que trabalha na SEB há bastante tempo, né? A música teria proposições de conteúdos mais explícitos, né? Mais explícitas, proposições de conteúdo mais explícitas, para que pudessem aparecer nesses documentos orientadores. Se sim, a gente tem que voltar para aquela questão do conceito de música e de que ensino de música a gente pretende. São todas questões muito importantes da gente debater agora, né? Acho que a gente se isentou muito desse debate ao longo do tempo, e o momento agora não permite mais. Liz, eu estou pensando como que vai ser a metodologia de trabalho, porque desse documento, porque eu vejo assim, vai reescrever ou vai revisar, reformular, porque porque dá para arrumar? Tá. Porque o que eu concordo é o seguinte, acho que a primeira coisa é que isso acontece com uma certa frequência, quando aqui no GDF também nós tivemos uma experiência de lançar um documento rapidamente, depois que lança, que vem para a gente para dar uma olhada, e nós acabamos até recusando não colocar o nome da UNB, porque não dava para fazer muita coisa, e dar mais uma arrumada, mais uma requentada não ia ajudar, no caso, quando nós fizemos aqui. E, assim, parece que há problemas, há méritos, como todo mundo já falou, mas há problemas que são básicos. Eu nem sei se a questão é colocar ou deixar de conteúdo, mas deixar alguma coisa consistente. A primeira coisa é uma filosofia, como a Luciana falou, um princípio claro, né, de que princípio, de que ponto estamos partindo para pensar a música na escola. Ensino, aprendizagem, transmissão, que ponto básico é esse? E explicar claramente esse ponto. A própria explicação dessas concepções, terminologias, elas vão direcionar depois os objetivos, porque ali está uma confusão de objetivo, metodologia, princípio, né? Quem já está aqui no campo há 20, 30 anos, a gente lembra como é que era
Então, assim, algumas ideias básicas daquele tempo de 30 anos atrás estão aqui, teimam em sair. Então, se alguma coisa é para fazer... Eu fico incomodado com essas coisas requentadas de 30 anos atrás. Né? Tá que mineiro gosta de fazer mexido, mas chega um certo ponto que você tem que jogar o arroz fora. Você sabe o que estou falando ali. Né? Então, a ideia, eu acho que é ter coragem da música entrar com suas concepções, com seus princípios, né? E deixar claro, porque eu acho que essa falta de clareza e a necessidade de aproveitar ideias, e aí parece que vai pondo vírgula e alguns termos que estão ficando à moda, né? E aí vai acumulando e vira um lé com cré. Então, para mim, não sei, a sugestão é como que isso vai ser feito, que me incomoda mais o que põe e o que tira, mas a clareza do que se coloca, a clareza conceitual e de o que a música, claro, dialogando com as outras áreas, o que ela tem a propor sobre música na escola, que isso não está claro. E o resto, para mim, é decorrente, porque falta coerência e consistência, porque, de novo, nós estamos requentando coisas aí e acrescentando coisas. E lamento também a forma como essas coisas são feitas, porque um documento dessa importância ser feito tão rapidamente, com quem a gente não sabe, e consultar a área depois que já foi publicado. Então, já começa mal. Como é que vai dar tempo de revisar isso aí? Falando um pouquinho da metodologia, o microfone agora ficou bom também, temos dois. Nossa ideia, Bel, é assim, esse documento, que será uma proposição da ABEM, será apresentado da melhor forma possível que a gente conseguir, se a gente coletivamente trabalhar ao longo desses 10 dias. Né? Nós definimos o fórum para este momento há pouco mais de um mês, no evento da ABEM. Não dava para o fórum acontecer antes, não tinha data, né? Não era possível. E acho que a grande questão, concordo com você plenamente, há problemas conceituais, né, problemas de princípios que a gente precisa rever como um todo, por isso a análise muito bem feita e muito detalhada, que enfatizou mais os problemas do que necessariamente as questões gerais que são boas do documento. E é em cima disso que a gente tem que tentar fazer uma proposta mais clara possível. Né? Meu encaminhamento, a minha preferência pessoal, a priori, esse pessoal, com base, né, na participação que eu tenho tido nesse Senado das Políticas Públicas, antes e mais diretamente nesse momento como presidente da ABEM, é que não seria nem politicamente e nem ideologicamente interessante para a gente recusar o documento e se isentar de fazer uma proposição dentro das possibilidades. Né? A Luciana até disse assim, será que esse prazo não será ampliado? Eu até acredito que pode ser, mas... Exato. Mas nós teremos que ter um documento pronto até dia 15, que a gente não vai correr esse risco. Né? Professora Marisa Fonterrada. Não foi ainda não. Não foi ainda não. Nós temos fortes indícios que será ampliado, mas é especulação ainda. Bom, vamos lá. É ótimo ficar ouvindo vocês todos falando, quer dizer, são tantas questões, tantas coisas, né? Dá esse medinho mesmo. Mas eu queria botar mais um dedinho nessa realidade, pesar um pouco mais, né? Que é assim, a questão da realidade da aula de música dentro do conteúdo, não é nem aula, né? Do subcomponente. Não queria falar isso. Dentro do conteúdo arte, dentro da escola, né? A gente não tem professor de arte suficiente. A gente não tem professor de música em todas as escolas. Eu não tenho dados, e nem poderia dar, mas eu tenho mais ou menos. O número de professor com habilitação em música na Prefeitura de São Paulo é de menos de 1% do total de professores de arte. E não é o menor, dança é menor ainda. Não é? Então, o que acontece? O professor de arte é que vai dar aula de música. Eu tenho tido bastante contato com eles, e muitos se entusiasmam muito com essa possibilidade, mas não têm a formação. Que aula que eles dão?
muitas vezes, eles dão aula baseado no que eles sabem que vem pela indústria cultural. Então, você vê muitos modelos de fazer show de talentos, fazer esse tipo de coisa. E eu não quero depreciar essa gente de jeito nenhum, não é isso que eu estou fazendo, mas eu estou dizendo que a gente começa a pensar numa educação ideal de música. Eu tenho 1000 ideias que eu gostaria de ver, mas qual é essa realidade? Eu não sei, eu não tenho proposta. Eu quero que a gente lembre disso. Quem é o professor que vai ministrar essa aula? E esses professores dizem assim, explicitamente, nós somos contra a polivalência, mas somos todos polivalentes, por causa das condições que se nos apresentam. Obrigada, Marisa. A gente tinha Maria Cristina e o Jefferson inscritos. Então, Maria Cristina. Boa tarde. Eu vou aproveitar, assim, como eu estava lá na discussão da base, né, da UNB, que a gente está também preparando o documento. Então, a gente, hoje de manhã, teve a fala lá do Palácios, e estava lá presente também a pessoa que, a arquiteta, né, lá, que planejou todo o site. Né? E aí eles mostraram como funciona o site, como você navega, como você faz sugestões. Aí eu não sei se aqui vocês também fizeram isso. Bom, mas, de qualquer forma, assim, o que foi interessante, que eu queria falar, assim, é como a nossa proposição destoa da proposição das outras áreas, né, dentro da própria linguagem, né? Porque, enquanto, né, a Regina comentou a questão de conteúdos, né, a primeira coisa que a gente debateu lá no nosso encontro hoje foi o que se entende por base. Né? Então, é falado que conteúdo seria uma proposta curricular que viria depois da base. Então, quer dizer, mas não são as diretrizes. Então, a base... Então, entender o que é essa base pelo documento foi uma primeira dificuldade, porque não existe uma unidade nesse entendimento. Então, a gente vê na área de linguagens, que foi a área que eu estive presente junto com a Flávia, a concepção de base para o pessoal de língua portuguesa está muito diferente da concepção de base para nossa, né? Eles têm, sim, conteúdos definidos, bem claros. Inclusive, o professor lá colocou que fala de literatura do século XIII, né? Não vou lembrar agora as coisas que ele citou, mas ele falou que está muito claro, até em excesso. E a gente tem o pessoal da educação física, que também tem uma outra formatação. Né, isso só para falar da linguagem. E nós, na arte, ficamos com essa formatação. E foi muito interessante, lá no grupo que a gente estava também, que tinha o pessoal da pedagogia, e como eles também leram todo o documento dos anos iniciais e dos anos da educação infantil. O que ficou claro lá, e que é uma coisa que a gente, e que também foi colocado por essa pessoa, que era a professora Edna, que foi quem elaborou a página lá da base, né, que é nosso papel e na nossa proposição, ela pode estar, isso é possível lá na página, ela ser feita por dimensões diferenciadas, né? Uma dimensão epistemológica. Então, a gente tem como propor alterações no documento dentro de uma visão epistemológica, ou uma visão de princípios, ou de alteração de objetivos. Né? Isso, segundo ela, há espaços específicos para esse tipo de entrada. Não concordo com a exposição de objetivos, eu gostaria de mudar isso, fazer isso, fazer... Então, acho assim, isso é uma coisa que eu achei interessante. Depois, se a Flávia... Cadê ela? Se a Flávia... É isso, né, Flávia? Você quer comentar alguma coisa? Então, assim, isso é que eu achei interessante, como foi conduzidos os trabalhos lá. Qual a natureza das alterações que a gente quer propor? Lá a gente foi mais propositivo do que a gente ficou debatendo muito, porque... Né, foi muito interessante ter a presença dos professores da educação básica, como a Marisa falou. Sem eles, o nosso discurso também é vazio. Né? Isso também foi uma coisa que foi muito debatida lá, e a gente
pensou, falou da ausência deles, e essa discussão de como o documento foi apresentado também ventilou. Bom, mas o que eu acho assim, que mais importante, que me chamou muita atenção, é a falta de uma unidade nas linguagens sobre o que é esse entendimento de uma base, o que nós vamos propor. Então, eu acho muito importante que a gente tenha realmente claro qual é o nosso princípio, né, dentro dessas dimensões que eles estão propondo, né, essas 6 dimensões, como a gente, porque isso não está claro para mim, né? E outra coisa que, com relação aos objetivos que a gente estava falando, eu também acho interessante o que a Margarete falou, eu acho, já está lá, eu sou favorável a um currículo imperial, sou favorável, né, que a gente tenha uma dimensão mais ampla para os ciclos, tudo isso eu acho interessante. Mas eu acho que falta um esclarecimento, né, e até exemplos. Porque você vai nas ciências naturais, eles têm eixos, eles têm categorias claras, né? Matemática tem, né, números, grandeza, né? Eles têm uma concepção de como trabalhar o objeto de conhecimento que eles lidam muito mais clara do que o pessoal da arte. E eles têm uma coluna de exemplos, que eu achei também muito interessante. Porque eu acho que, se não for assim, quem for ler lá, seja um professor de arte ou um professor de música, não vai saber o que vai fazer, né? Então, assim, não sei se eu fui clara, mas eu acho assim, né, a contribuição que eu gostaria de dar é da gente realmente pensar em como a gente quer fazer uma proposta de se pensar a nossa área como, né, uma área de conhecimento para a educação básica. Jefferson. Obrigada, Maria Cristina. Jefferson. Boa tarde a todos. É complicado falar sobre a questão da base, uma vez que o Brasil é tão grande, né, tem proporções continentais. Eu fui anotando algumas coisas na própria questão dos objetivos. Eu achei engraçado porque o que é considerado como regional? Nacional e estrangeiro. Ou seja, a gente está falando na divisão, porque eu sou da região norte, mas a região norte é tão ampla, a questão, a diversidade é enorme, então o que a gente trabalha em Rondônia, em Roraima, é completamente diferente. E aí, quando você compara com, por exemplo, com a área de artes visuais, eles consideram um local. E isso me incomodou um pouco, e incomodou também os meus alunos quando a gente discutiu na nossa disciplina. E uma outra coisa, repertório da cultura musical brasileira. Quem falou que cultura musical brasileira é essa? O que está nos representando? Uma outra coisa, gêneros da música brasileira e estrangeira. Isso daqui fala no ensino médio. Tem que lembrar que o Brasil, a maior parte, ele faz divisa com fronteiras de outros países. Ou seja, a música brasileira, ela tem um pouco da mistura ali da música espanhola, da música caribenha. E aí, quando você fala gêneros da música brasileira e estrangeira, é como se você estivesse dividindo. Isso me preocupa um pouco. E aí, parece que é chovendo molhado, mas não é. O professor, quando ele vai estar lá, a maior parte desse professor, ele não teve uma boa formação na área de música, ou esse professor polivalente, esse professor da área de artes, ele precisa de ter alguma coisa, um elemento que possa auxiliar ele no direcionamento de como que ele vai planejar suas disciplinas. Porque eu concordo com o Luiz, às vezes eles podem fazer mais, mas eles também podem fazer menos. Eles podem ficar ali no feijão com arroz. E a questão da complexidade, para a educação fundamental inicial e depois para a educação fundamental nos anos finais. Como assim complexidade? Eu concordo com o que a Margarete falou, do modelo de espiral, uma coisa do desenvolvimento, do ensino, eixos. Eu e os meus alunos sentimos dificuldades quando nós discutimos isso. E também uma outra coisa. A base sendo aprovada, a gente tem que rever nas licenciaturas também a forma como nós vamos ensinar. Porque, querendo ou não, nós estamos formando professores para a educação básica.
Então, a gente vai ter que rever as nossas formas como atender essa demanda. Então, a gente tem que ter o cuidado, porque a gente está tratando a educação básica, mas isso mexe também no ensino superior, porque é a formação dos professores. E uma outra coisa, na minha disciplina que a gente fez, essa discussão, é que a gente identificou que a música é tratada como ferramenta para auxiliar diversas outras conteúdos que estão na base. Isso me preocupa, como que isso vai ser tratado na escola. Como que a música vai ser a reles, ferramenta para essas outras disciplinas. Obrigada, Jefferson. Jefferson, acho que essa questão que foi tocada em alguns pontos aqui na nossa análise, ela merece uma reflexão. Veja bem, tá certo, cultura brasileira é algo muito denso. Por ser muito denso, o que mais a gente poderia dizer disso sem ser excludente? E cair no outro equívoco, que é, ao ser específico, a gente excluir desse cenário de cultura brasileira, e talvez tenha aí mais um mérito do que um problema. Porque, veja bem, se o documento é uma base geral, e não quer dizer que o que será específico é só o que está na base, como é que chama a outra? A parte diversificada, né? Quer dizer que alguns elementos dessa base geral, e aí eu estou associando com aquele pensamento da Margarete, né? Onde ela diz assim, a escola não vai dar conta de tudo. Então, o que vai ficar nessa cena da cultura precisa passar por uma dimensão de escolhas que talvez esteja vinculada à realidade das próprias escolas, dos professores que nelas atuam, dos sujeitos que fazem parte disso, da comunidade geral e assim por diante. Acho que essa oposição também, que é uma oposição conflitante e difícil, que está na base do documento, não só na parte de música, de local, regional, também é algo impossível de ser definido em linhas gerais. Mas, se não aparece isso, como explicitar que há uma busca de que os trabalhos, ora, lidem com essa dimensão do que é singular, ora, transcendam essa dimensão para inferir, né, dimensões mais abrangentes do fazer musical. Então, eu estou pensando numa proposição objetiva que talvez alguns conflitos e algumas aberturas necessárias não possam ser resolvidas, porque eu tenho a impressão que nós também, se a gente parar para fazer esse debate aqui do que é cultura brasileira e de qual dessa cultura precisa estar na escola, sai no tapa em 10 minutos. Não é? Então, no tapa no bom sentido, tapa acadêmico, obviamente. Né? O que eu estou querendo dizer com isso é que há, sim, aberturas, termos genéricos, né, que mais têm a ver com a dinâmica, né, de se pensar essas muitas realidades, do que necessariamente uma falta de objetividade que talvez não seja possível. Né? E esse trabalho, você tocou num ponto importante, a Luciana passou por isso, tem que passar por outras dimensões, está na esfera das dimensões formativas. Né? Eu acompanhei o debate em algumas universidades, mais diretamente da Universidade do Rio Grande do Norte, que fez um movimento parecido com o que fez a UNB. Né? Parou para analisar, levou pessoas que participaram efetivamente do processo. E é interessante, escutando as análises da Maria Cristina, como algumas coisas são radicalmente diferentes. Nas áreas de linguagem, por exemplo. Né? O pessoal da UFRN já pensou elementos, né, em português, que são conflitantes. Então, assim, é um debate muito difícil, né, e que é muito difícil ser colocado no documento. Talvez qualquer grupo que parasse para fazer um documento desse cometeria equívocos, caindo em chavões, né, em coisas que a gente não tem como evitar num documento que tende a ser plural, né, mas que, no fundo, congrega algumas singularidades. Então, eu acho que só para a gente pensar, assim, de que não sei se esses termos genéricos poderão ser substituídos por algo mais específico. Né? E música popular brasileira tenha que ganhar singularidade na prática, de fato, do que as escolas, né, mais uma vez remetendo ao pensamento aqui que a Margarete enviou para a gente, em vários pontos, ao que as escolas fazem, vivem, né, e as dimensões dos sujeitos que caracterizam isso. Carol. Boa tarde.
de manhã eu não me apresentei, eu sou Caroline Pacheco, da UFPB. Eu fiquei pensando no que as pessoas falaram. Eu acho que o Luiz está certo, que talvez seja um tanto audacioso da gente querer reescrever o documento, mas se a gente vai optar por um documento, a gente precisa deixar claro que aquela primeira parte que diz quem nós somos, o que é o nosso métier, precisa apresentar uma proposição mais clara e mais nítida, mesmo que ela não diga descaradamente que a gente está pedindo para que ele troque o que a gente está botando pelo aquilo que está lá. Mas eu acho que, eu não sei, me parece que a gente vê graves problemas nisso que está posto. Então, a gente não pode se omitir, como disse a Isabel, requentando ou fingindo que não viu, que está tão complicado assim. E aí eu acho que isso é prioritário à entrada na discussão dos objetivos. Porque, senão, a gente fica apontando diversas questões específicas de cada objetivo aqui, ali ou acolá, sem a gente também estar com um terreno preparado. Então, eu acho que isso, da minha parte, seria uma sugestão de encaminhamento, porque, senão, a gente fica numa discussão que, daí, até no café a gente estava falando, né, uma colega do Centro-Oeste falou, não, mas o professor de música não está na escola. Eu disse, opa, mas lá na Paraíba ele está na escola. Né? E aí, como é que é? Né? Então, cada lugar é diferente. Então, acho que a gente tem que ter uma base para, daí, poder chegar nos objetivos. E aí, essa ideia da espiral, que me parece que alguns colegas pensam como uma proposição interessante, eu fico pensando na gente como área única, propondo uma singularidade tão específica num documento que é uma base nacional. Então, eu acho que talvez isso pudesse enfraquecer a nossa proposta de objetivos. Porque, se as outras áreas estão trabalhando com objetivos postos, com códigozinhos e cada coisa para cada ciclo, se a gente vai propor um espiral, que, não sei nem se a gente tem tempo para fazer isso. Então, eu acho que a gente também tem que pensar como um todo, que a gente está aí dentro das artes, dentro das linguagens, dentro de um currículo que é muito mais, de uma proposta que não de um currículo que é muito mais amplo. Então, aí eu não acho que essa proposta de nesse momento, pensar uma inovação, vamos dizer assim, para os objetivos, possa render algo que seja viável, pensando também no nosso diálogo, que tem que haver com os demais componentes e sub-áreas, enfim. Acho que era isso. Obrigada, Carol. Eu queria dividir uma coisa que a gente conversou aqui, que é qual seria a função da base, porque a base não é um currículo. E a base também tem que diferir das diretrizes, que orientam também a confecção dos currículos. Então, a gente chegou aqui num consenso que essa base seria uma forma de operacionalizar as diretrizes em cada área. Não é? Então, isso é bastante importante de ter em mente. Então, para que a gente faça proposições coerentes, a gente precisa conhecer as diretrizes, pensar na base como uma forma de operacionalizá-la em cada área, para que, então, a escola possa construir seus currículos. Então, a base não é o currículo, a gente não vai definir, porque isso fere a uma autonomia constitucional que é de cada escola da federação. Porque até o Luiz falou essa ideia desconstruímos, É claro que a cada aspecto que a gente desconstrói, a gente tem a obrigação de tentar colocar alguma coisa no lugar. Então, aqui, algumas coisas foram até anunciadas, talvez não tenha ficado explícito, mas o exercício é sempre esse, tanto que a gente entra em crise de então, quem sou eu para propor isso ou aquilo, mesmo que seja para uma discussão. Então, essa ideia a Abel perguntou também de metodologia e tal, acho que, e agora a Maria Cristina falou em eixos, então, essas conversas paralelas aqui, que incomodam, elas têm o sentido também da gente não perder as ideias. Que as diretrizes, eu acho que elas são muito mais completas do que a base. Inclusive, elas são citadas, quer dizer, eu acho, é bom, acho que todo mundo acha, elas são mencionadas em alguns trechos do documento. Então, e elas são obrigatórias, elas estão aí, elas foram
recentemente, elas têm força de lei, foram recentemente reformuladas, e pensando na educação básica, né, então, de ter diretrizes para esse nível inteiro, né, de formação, e aí talvez venha bem mais clara essa ideia de um desenvolvimento, de uma continuidade, da ideia de um sistema nacional de educação, né, e não só de uma soma de partes. E até essa ter mais clareza, talvez, tem a ver com a pergunta da Margarete, essa história de fazer música, não é fazer música ou ensinar e aprender música numa certa direção que já está dada, que se a gente não faz, a gente não está cumprindo as diretrizes. Tudo pode ser questionado, mas, assim como a base está aí, as diretrizes com força de lei estão há mais tempo. E me parece que elas têm algumas coisas bem interessantes, outras bem criticadas, né? A ideia do conhecimento, né? Esse foco no conhecimento, nas experiências em torno do conhecimento, que é bastante criticada pela Elizabeth Macedo, já tem um monte de coisa aí. Então, acho que talvez essa seja uma referência da qual a gente não pode abrir mão. Então, a gente já deveria estar fazendo isso. Se não faz, é o ponto. E talvez assim, essa história do próprio fazer. Então, da gente reconhecer dentro desses eixos ou desses aspectos todos o que possibilita esse fazer. Talvez isso, quais são essas formas, saber que é uma relação, que tipo de relação a gente tem, quando a gente se relaciona com música, ou onde é que a gente, sei lá, o que acontece, qual é a materialidade, que eu acho que essa materialidade é uma das coisas que diferencia as linguagens, então a gente tem que tratar da materialidade, pensar nesses usos e funções. Então, talvez a gente tenha que pensar nos pontos bem amplos para que possa orientar essa diversidade de escolas. Então, as escolas já estão fazendo, as escolas que não estão fazendo, o professor lá da Paraíba, né, que pede isso. Talvez a gente tenha ainda alguma dificuldade de pensar o ensino de música na educação básica. Acho que a gente não tem tanto problema de pensar no conservatório, de pensar em outros espaços. Eu posso até não gostar do que é feito num espaço ou outro, mas acho que a gente não tem esse problema. Já pensar a música na escola, o ensino de música, né, não a música, o ensino de música na escola, a gente talvez tenha mais dificuldade justamente por estar tentando transpor, né, como é que fala lá do seu hábitos? É isso dele, né? Agora é do Marcos. Mas isso da gente... São modelos que dão certo em certos lugares, para certas finalidades, e é o que a gente acaba levando para a escola. E, se a gente faz isso, a gente está negando diretrizes curriculares nacionais, um compromisso com a educação básica que todo profissional tem que ter, né? Então, coisas que estão na LDB, coisas que estão na Constituição. Então, acho que esses seriam pontos de apoio, que eu acho que talvez a dificuldade seja essa. Fazer música não garante nada, né? Então, aí vou citar de novo Bowman, que é essa história daquela pergunta, né? É isso que está ficando chato, né? É uma paixão mesmo. Assim, de você perguntar que tipo de pessoa eu quero ser, que tipo de pessoa esse tipo de prática, esse tipo de repertório me ajuda a ser. Claro, é uma pergunta filosófica, não vai ter resposta, mas aí talvez a gente conseguisse operacionalizar e pensar, então, claro, a gente não vai mexer na educação infantil, né? A gente tem que pensar, a criança ali, pré-adolescente, sei lá, acabou, depois de 5 anos na escola, o que a gente pode ter feito com ele, lembrando que, nesses 5 anos iniciais, provavelmente ele vai trabalhar com a professora unidocente, com a pedagoga. Tem lugares que tem professor de música, mas não é sempre. Então, e vai trabalhar muito mais na totalidade, porque é a unidocência. Mesmo que tenha o professor de música, o pedagogo vai trabalhar também música de uma outra maneira. Então, acho que a gente aí tem muito da educação infantil, muito para aprender com esse todo da educação infantil, para pensar essas experiências musicais, essas práticas musicais, num determinado direcionamento. Depois, quando
se espera que isso aconteça com já um professor licenciado que sei lá, se caracteriza e é criticado também por maior domínio talvez de procedimentos musicais, de conteúdos, conceitos, tal. Bom, o que a gente vai fazer dentro dessas mesmas dimensões, tomando como base as diretrizes, tal? Qual seria o diferencial de estar com alguém que é um conhecedor mais conhece de um jeito mais específico aquilo, mais aprofundado, tal, lembrando dessa transição da adolescência, e de uma saída desses, o que seriam esses fundamentos e essa fase confusa de adolescência, né, que talvez seja, quando a gente fala em juventude, no ensino médio, a gente caracteriza melhor esse jovem. Os anos finais do ensino fundamental, parece que você não está nem lá nem cá, então como é que a gente vai trabalhar com isso? E acho que o ensino médio a gente tem tantas coisas, a Margarete Arroio tem tanto trabalho, né, a Josamara também, de cultura juvenil, dessa relação com jovens, de identidade. Então, talvez seja até mais fácil para a gente pensar nesse público do que nesse do... Eu acho bem difícil os anos finais do ensino fundamental, e a escola perde, né, sei lá, a identidade. Então, a impressão que eu tenho é que a gente, então, pode... tem essas... Você pode... Estou me enrolando, que é difícil. Por exemplo, eu não acredito nessa base. Vou ser bem sincera, assim. Do jeito que ela está, como eu já disse, não me representa, não acredito, eu acho que não vai ajudar muita gente. Quem não tem já a prática, quem não tem uma formação musical, uma prática musical, também não vai ajudar em nada, ou até piore, né? Então, vou ficar fazendo outras coisas, acho que não vai ajudar. Então, acho que aquela parte inicial é muito bacana e que, então, a gente tem que buscar essa operacionalização. Se a gente diz isso, que a definição de experiência estética, o foco na experiência estética é prescritivo, contraria os próprios princípios das diretrizes, da diversidade, da liberdade de conhecimento que tem lá a IAMPED diz isso. Então, é dizer que aquilo está muito prescritivo e que não dá conta da diversidade de conhecimento produzido e das práticas todas. Então, não é destruir, negar o documento. Então, como o Luiz disse, para bem, né, não é politicamente, seria enfraquecedor, né, talvez, negar. E eu acho que para a nossa área também, porque se a gente está entrando, já dizer que não a base, a AMPED pode fazer isso. A AMPED discute currículo há muito mais tempo. A gente não discute currículo da maneira como tem que discutir. Mas, então, fazer a crítica ao documento pelas inconsistências em relação a outros âmbitos legais que a gente tem. Então, tem coisas ali referentes à nossa área que contrariam a legislação vigente. Então, acho que é mais nesse sentido. Acho que dá para não é destruir, assim, acho que dá para a gente fazer uma crítica pesada e aí talvez alguma proposição. Então, do modo como está, ela não cumpre a função disso, daquilo outro. Eu acho que um caminhamento muito parecido, pegando com o que a Carol comentou, com o que a gente acabou fazendo na FAEB. É assim, a proposição específica, a partir do olhar da associação que pensa nesse saber específico, precisa de uma reformulação completa. O documento como um todo, não, que implicaria em redefinir as áreas, implicaria em redefinir... Não, é o que eu estou dizendo. O encaminhamento, então, foi... Acho que a gente tem que centrar o nosso debate, as nossas proposições, passando por questões gerais, que a gente entende são fundamentais, a gente também não pode se isentar desse debate, mas nas questões específicas que nós entendemos, de alguma forma, distorcem o pensamento coletivo, né? E, por isso, nós estamos enviando uma proposta como associação, né? A gente pode enviar proposições mais específicas do que cada um de nós pensa, como sujeitos que a gente tem também essa abertura lá, mais limitada, é claro, né? Então, acho que essa é a questão. A proposição lá foi a parte de artes, na proposição da FAEB, né? Assinada pela ANPAP, pela ANDA e pela ABRACE, né? E a BEM
está analisando o processo, será de reformulação quase completa da área de artes. Talvez a gente faça isso com a música, né? Está mais próximo. Mas eu acho que só tem que tomar cuidado com isso. O documento como um todo tem problema. Ele tem princípios, eu acho que esse é o ponto. Então, não questiona a organização em áreas, os princípios, a ideia de direito, mas a concretização, a realização de tudo isso na área de artes. E aí vem a proposição, né? Então, acho que esse é o ponto, mas não dá para aceitar esse documento. Eu acho que dizer que ele, como um todo, não tem crítica, ele tem, porque ele peca, ele tem uma inconsistência. Não foi isso que eu disse. Não, você falou o documento como Talvez um todo. eu não tenha sido claro. Eu disse, assim. há questões gerais no documento que são questões boas. Nós fizemos uma leitura dos 12 princípios e entendemos. Há questões importantes aí, isso foi isso que eu disse. A organização em 4 áreas, nós entendemos. Né? Você fez essa análise. A organização em 4 áreas é positiva, está nas áreas da vinculagem. São esses pontos de destaque que acho que são pontos que nós entendemos são pontos positivos. Né? Tem uma pergunta aqui que tem muito a ver com esse debate. Né? Nós vamos passar porque a gente já fez algumas aqui presencial. É da Regina Story, lá da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E a Regina pergunta o seguinte: professora Luciana, está certa de trazer à memória o fato de que as diretrizes são mais amplas e têm força de lei. Por outro lado, a gente sabe que será a BNCC que norteará as políticas públicas federais que terão efeito direto no espaço escolar. Então, em que pese a autonomia dos sistemas, os recursos, os livros didáticos e demais políticas atenderão ao texto da base, nesse sentido, não dá mesmo para se ausentar dessa discussão. Se não houver clareza suficiente no documento, será o livro didático ou a apostila que norteará a prescrição do planejamento do professor de arte, com formação ou não em música. Acho bem pertinente. Então, e a ideia da base é essa. Essa é uma das críticas, que é servir para avaliação, como o Marcos trouxe aqui. Né? Então, acho que esse é um problema, que passe a controlar tudo. Foi o que também disse ali no final. E talvez por isso mesmo que seria importante que a gente garantisse essas coisas mais gerais, essas coisas que são da educação básica, e colocasse isso perto da música. Né? Porque senão é isso. Então, eu vou fazer música, então a gente não tem nem que discutir. Toca, canta, compõe e tal. Isso aí acho que a gente tem feito. Então, ou se é, né, eu acho que não é essa a escolha. Concordo e agradeço a clareza na ideia. Tem 7 anos que nós conseguimos que a música entrasse como conteúdo obrigatório, e até hoje a gente não respondeu a pergunta que Luiz Ricardo começou no começo da fala dele, né? De que música e de que ensino de música a educação básica precisa. Aí eu volto à pergunta, né? Que na hora do café eu perguntei, Luciana, a gente vai ter que sair daqui tendo respondido o que é música. Né? Então, quando nós estamos falando de ensino de música na educação básica, de que música nós estamos falando? De que ensino de música nós estamos falando? Então, ensinar música na educação básica, os conteúdos da educação básica são o quê? Repertório? Conteúdo da educação básica é agudo e grave? É clave de sol e pentagrama? Teve uma colega que disse que o aluno tem direito de saber que o pentagrama tem 5 linhas e não 10. Isso é conteúdo de música? É conteúdo de música fazer bandinha de sucata? Né? Então, o que é que nós estamos querendo mesmo? Isso são atividades, isso são coisas que os professores podem fazer e não precisa estar na base. Mas eu acho que, até agora, a gente não conseguiu chegar no consenso de o que é ensinar música na escola. E eu acho que é isso que a gente precisa tirar daqui. Quando a gente tirar isso daqui, eu acho que os nossos objetivos vão estar claros. Eu acho que a gente não sabe o que é que a gente quer. A gente quer a escola, a gente quer que os nossos estudantes da educação básica saibam música, mas que música a gente quer que eles saibam? Eu acho que a gente não sabe isso. Né? A gente vai nos congressos da BEM, a gente faz os regionais, os nacionais, na Ampom, etc. e tal, mas a gente continua sem isso. Eu acho que a gente podia concentrar aqui e começar a pensar o que é realmente
ensinar música na educação básica. Então, a pergunta de Luiz Ricardo de manhã volta: de que música e de que ensino de música a educação básica precisa? Será que nós sabemos o que é isso que queremos? Quem é o professor da escola básica? Quem é o estudante da escola básica? Onde está a escola básica? Nós temos inúmeras escolas básicas. Nós temos as públicas, nós temos as comunitárias, nós temos as privadas. São estudantes totalmente diferentes. E nós precisamos fazer uma base que atenda a todos eles, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, né? Do Cabo Branco ao oeste daqui do Mato Grosso. O que é que nós queremos? Eu acho que a gente fica discutindo muito. Vai ensinar o quê? Vai ensinar conteúdo, música popular brasileira, música sacra, música regional, música internacional, música caribenha, música... A gente não vai ensinar isso. Isso é o resultado da música. O que é música que nós vamos ensinar? Vamos pensar nisso? Dineira, acho que tem uma outra pergunta, né? Então, a gente fala que música, que ensino, mas eu acho que as respostas sempre dependem, assim, que pessoa está na minha frente, que pessoa eu gostaria de ajudar a formar, né? De participar da formação. Que eu acho que essa é a questão básica da educação básica e que a gente acaba deixando passar. O Ibsen estava na fila e a gente tinha falado. Desculpa. A minha colocação é curta. Eu me chamo Ibsen, sou professor de educação básica. E agora que a professora colocou essa questão de que música que nós vamos ensinar, nem nós sabemos que música é essa, eu vou dizer, professora, e as escolas também não. Veja bem, em que sentido que eu estou falando. Eu não tenho muito tempo de educação básica. Eu fiz em outubro 6 anos, e boa parte desse período foi na esfera particular. Nos últimos 2 na esfera pública. Mas, em praticamente todas as escolas que eu passei, eu reparei que, muitas vezes, a escola usava o argumento de que não tinha onde ancorar a sua proposta pedagógica no que tange ao ensino de música. Assim, era sempre, poxa, mas onde é que eu vou buscar saber para ensinar música? Eu lecionei um tempo no PAES, no ensino médio, etc. Depois, educação infantil, depois eu caí no EJA. E, assim, sempre questionando com a escola, onde que eu posso me fundamentar para me trabalhar com música? Eu vou partir só das minhas experiências, eu vou partir lá dos PCNs, onde que eu vou... O que o PPP da escola traz? Assim, tentando achar de todas as formas. E a escola sempre usou essa argumentação, de que não tinha onde amparar a sua proposta pedagógica no que tange ao ensino de música. De forma que os livros didáticos, muitas vezes, eles eram utilizados e traziam uma concepção... claramente, assim, predominantemente dentro das artes visuais, e uma concepção superficial de música no finalzinho. Mas o que eu queria colocar é o seguinte, eu fiquei assustado quando eu cheguei, porque a primeira vez que eu li a base, a primeira lida, assim, eu achei até utópico, eu falei, caramba, olha aqui, apareceu alguma coisa, e olha que eu estudo vários documentos a respeito. E quando eu cheguei aqui, que eu deparei com todas essas colocações a respeito dos objetivos e a respeito do que está colocado na base, eu cheguei a me questionar se a associação ia se posicionar a favor dessa base, né? Eu fiquei me perguntando, será que a gente vai concordar com isso? Foi a primeira dúvida que eu tive. Mas queria colocar isso, apesar das questões que foram colocadas assim a respeito dos limites da base, em relação às escolas, eu acho que é um documento muito importante. Assim, eu vejo que, de alguma forma, a gente precisa ancorar as nossas propostas pedagógicas em alguma coisa. A gente precisa, isso é fato. E ficou confuso para mim por que a gente está falando sobre a Base Nacional Comum isolada das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Porque o próprio MEC divulgou os vídeos lá didáticos explicando o que é a Base Nacional, o que é a Base Nacional Comum, e eles trazem que a Base Nacional Comum é um documento que integra as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Correto? A Base Nacional Comum, assim, pelo menos pela... Desculpe. Não sinto que nós estamos falando de forma desintegrada. Apesar de a gente não ter trazido o texto efetivo do documento,
A análise começou dizendo essa base está ancorada em questões e sempre no debate está aparecendo. Né? Não, mas eu vou reformular. Não é em relação a nós aqui no nosso fórum, entendeu, Luiz? Eu me refiro ao seguinte, eles abriram para a gente discutir isso. Então, assim, a Base Nacional Comum ela vai ser discutida e depois ela vai integrar novamente as diretrizes, sem alterar as diretrizes, não muda nada nas diretrizes. Assim, a gente está discutindo ela, entendeu? Então, assim, é uma consulta pública para discutir a Base Nacional, que integra as diretrizes. A Cristina trouxe hoje, quando a gente perguntou para eles lá na UNB, então, assim, esse documento ele fica, onde é que ele está situado? Né? Eu fiquei com essa dúvida, é mais uma dúvida pessoal. E, como a professora colocou também a respeito da Lei 11.769, eu vi que poucas vezes a gente conversou sobre ela hoje. Né? Assim como a base está sendo pensada e elaborada. Oi, prof. Bom, eu estou colocando um olhar pessoal. Tá? Eu senti vontade de falar, acho que a ABEM e a galera da música sempre abriu esse espaço, então eu percebi que a Base Nacional Comum, da forma que ela coloca os subcomponentes, ali, a arte vinculada à grande área de linguagens e a música vinculada ao componente curricular arte, traz ali os subcomponentes teatro, artes visuais, música e dança, meio que legitimando. Esses aqui são as áreas que integram o ensino de artes. Eu entendi dessa forma, né? Está um pouco alinhado também aquele PL que também está em trâmite, que já teve redação final e tal, que também traz sobre as linguagens. Então, para finalizar a minha colocação, que teve agora acabou assumindo alguns outros, ficou um pouco mais plural, eu senti que, de repente, pode ser pensado esses termos técnicos, porque o que está como subcomponente na Base Nacional Comum está como linguagem nessa lei. Então, se é um consenso que a Lei 11.769, o conteúdo obrigatório de música, após a aprovação da Base Nacional Comum, se acontecer, não terá tanto sentido, e aí vamos aceitar que é o PL, vamos supor, hipoteticamente, que o PL 7032 de 2010 seja aprovado, e esse PL traz que as linguagens que compõem o ensino de arte são visuais, teatro, dança e música, também reforçando quais são as linguagens que compõem o ensino de arte, é interessante notar que, perante a Base Nacional Comum, o que está determinado como linguagem é uma grande área. E aí, a lei que altera a LDB está trazendo como linguagem o que, na Base Nacional Comum, estamos entendendo como subcomponentes. E como eu estudo políticas públicas, eu vejo que essas terminologias nem sempre está claro para todo mundo, né? É uma coisa que faz a gente, às vezes, se perder no meio do caminho. Obrigado. Ok, acho que só um esclarecimento importante é assim, ó. Nós temos Constituição, LDB, diretrizes, Plano Nacional e a base. A base e a discussão da base não altera esses outros documentos a priori. Isso pode acontecer em um outro momento, né? Mas, a partir de agora, as diretrizes estão postas. E o argumento para isso elas também passaram por um processo de escuta pública, que talvez não tenha mobilizado tanto o país quanto a base, né? E esse processo foi nítido. Nós enviamos um documento à época, né? Magavi era presidente da ABEM, estudamos o documento, enviamos e tal. E deixa eu falar um pouquinho da etapa seguinte. Esse documento só se resolve no CNE. As diretrizes são documentos aprovados pelo CNE. Nós podemos, Brasil, fazer qualquer proposição nesse momento, mas o CNE tende a ser coerente com as proposições apresentadas por eles mesmos, o que é um grande argumento para a gente, porque as diretrizes para a formação de professores no campo das artes são separadas. Né? É claro, esse documento vai para a Câmara de Educação Básica, as diretrizes são da Câmara de Educação Superior, mas quem aprova é o Conselho Pleno, em ambos os casos. Nós temos um outro debate político a ser travado em breve. Considerando que se vai passar, vai seguir adiante, sairá uma proposição do Ministério. Aí vai para o CNE e é outra etapa. É claro que um documento que passou por uma escuta pública como essa chega muito mais respaldada, mas não chega pronto.
O CNE não trabalha assim, né? E lá nós temos uma outra instância de debate consistente, né? O CNE pode, por exemplo, resolver abrir uma outra escuta pública com questões específicas. Isso é encaminhamento e eles têm toda a autonomia para isso. Eu só vou... No microfone, por gentileza. Nós temos quantos inscritos, Marcos? Então, a gente... Há mais alguém inscrito neste momento? Não havendo, guardem as questões para amanhã, que nós continuamos o debate. Mas a gente encerra com a fala da Luiana e mais uma colocação aqui do site, tá? O que eu queria só acrescentar, agora, eu não sei se eu estou cansada, já até esqueci direito, mas... É tanta coisa. Mas, assim, uma coisa que foi bem interessante, que eu estou debatendo a base nacional com os PIBidianos já há algumas semanas, e a gente partiu das práticas deles nas escolas e do que eles observavam para a gente refletir, né? Como foi também a sugestão da Margarete com relação de pensar os objetivos e as práticas que ocorrem, né? Então, eu queria acrescentar uma proposta que eu achei interessante. Eu gostei de como foi estruturada a ideia de eixos, e aí ter os objetivos e uma explicação, não é explicação, um exemplo, como está no formato de outras áreas, né? Então, só estou colocando aqui como sugestão. E uma outra sugestão que eu achei interessante, que também foi uma coisa que surgiu por causa da sistemática que a gente fez na conversa com os PIBidianos, assim, de que a cada ciclo, né, a gente tivesse assim uma proposição do que conteúdos, mas que saberes, como a Regina falou, que eu achei o termo, uma palavra talvez melhor, que a gente acha que aquele aluno que está terminando aquele ciclo deveria assimilar a partir das vivências que ele viveu, que ele passou naquele ciclo. Então, é só mais uma complementação, tá? Ok. No microfone, por gentileza. O que queria que ela falasse um pouquinho sobre a sistematização, quer dizer, lembrando que das propostas, porque vão haver trilhões de propostas aí, imagino que várias serão enviadas. Então, se ela puder falar um pouquinho da sistemática, porque parece que é o UNB que vai fazer isso. Os dados que estão lá no portal, quem vai fazer o trabalho, né, de categorização, de seleção dessas propostas, de colocá-los, vai ser o pessoal aqui da base. Eu não lembro o nome da pessoa. Você lembra, Flávia? Que eles falaram lá. Não, a Edna depois, aí depois lá o pessoal da UFG, Nilceia, está sabendo? Aí o pessoal da UFG que vai fazer, porque o portal foi feito lá pela UFG, né? E aí o pessoal da UFG é que vai fazer a análise qualitativa desses dados. Aí, como isso ainda vai ser feito, eu não sei, mas assim, do que foi falado é que eles já têm uma ideia, e o sistema já tem uma ideia assim, por categorias, né? Então, é aquela coisa que eu falei da dimensão epistemológica, né, de alteração de objetivos. Quer dizer, as entradas elas podem ser bem objetivas nessa colocação lá. De qualquer forma, é uma organização, porque compete à secretaria, essa comissão designada, fazer o apanhado geral. Geralmente, você contrata um serviço técnico, por vezes, né, quando não tem uma universidade que pode fazer, isso é, inclusive, licitado, vem uma empresa, ganha, e isso chega à mão das comissões tratado já. Né? É claro. Agora, não tenha dúvida que as proposições coletivas elas são mais fortes, sempre assim. Né? Bem, eu queria dar uma fala aqui no sentido de tentar pensar
nos encaminhamentos, né, propostas em como agir, né, porque acho que vou captar uma isca que foi jogada aqui e que acho que bate com as coisas que eu penso e tento realizar, e tem a ver com essa pergunta do o que significa música, né? O que é fazer música. Então, e no sentido de que eu acho que a gente poderia, na minha opinião pessoal, concentrar o debate nas proposições sobre uma questão que para mim, essa pergunta tem uma resposta que é múltipla, que é fazer música são modos de fazer, né? E acho que está na linha eu acho que isso é o que falta, né, da gente colocar num documento. Talvez, será que, se a gente se aprofundasse nessa discussão, o que significa fazer música, que modos de fazer música não deveriam estar fora da escola? Será que assim a gente conseguiria trazer propostas e congregá-las para criar um documento que fosse mais tentando aí ser um documento que fosse realmente mais significativo para orientar escolas, professores, enfim, currículos e tal. Então, eu acho que é no sentido sempre de, assim, eu sempre falo para os alunos também, né? Menos é mais, né? Eu jogo essa. Então, vamos tentar. Como é que a gente pode fazer o mínimo, né? Que princípios são esses? Eu acho que vai no sentido do ídolo da Luciana, né, do Bauman, que deu uma palestra muito legal lá na ABEM, né? O que significam esses modos de fazer música com ética, né? Será que a gente não tem que explicitar isso? O que é fazer música com ética? O que a gente pode extrair de mais fundamental para um documento nortear, né, tantas práticas pelo país afora? E aí cada grupo, cada lugar vai ter a sua forma de adaptar isso, mas que tenham princípios gerais do que significa ser ético em música, o que significa ser ético ao, né, ensinar a música. Acho que é por aí. Bom, acho que nós atingimos bem o propósito do dia de hoje. Qual era? Entender o documento, problematizá-lo e fazer emergir questões que devem orientar as nossas proposições. Certamente, a complexidade em torno de um conceito, de um princípio, de um fazer, de modos de fazer, cria uma dificuldade para a gente trabalhar num plano propositivo mais efetivo, mas ficou evidente, acho que algumas questões que permeiam as diferentes proposições. Uma delas, nós precisamos trazer essa concepção mais clara no documento, né? O que nós estamos entendendo por música, e já fica explícito, respeitando a diversidade de entendimentos possíveis do que isso representa, né? É a grande dificuldade de fazer um documento coletivo sempre. Um conceito que seja, ao mesmo tempo, claro e, ao mesmo tempo, aberto, que construa, mas não engesse, né? E essa é, de fato, a proposição para amanhã, né? Nós não projetamos em nenhum momento utilizar o fórum para sair com um documento pronto. Por isso já tem a previsão de mais uma semana. Mas nós precisamos desse entendimento do movimento coletivo de todos nós, do que como área, nós estamos pensando, né? Eu disse para a Luciana, assim, a semana passada na Bahia, a gente estava sorrindo, nós estávamos na Bahia, eu disse para a Luciana assim, eu achei que depois do congresso da ABEM, eu tirava umas férias da ABEM, pelo menos assim, de um mês, e tinha que aparecer a base, né, para intensificar o trabalho, e a gente terminou o congresso com a proposição de que era preciso uma proposição até o final do ano. Mas eu disse assim, Luciana, seria muito mais fácil se a gente tivesse constituído lá uma comissão, trabalhado num documento, apresentado esse documento para discussão e encaminhado uma proposta. Seria mais fácil, respondeu ela, mas não seria o mais democrático e não representaria, de fato, a concepção do coletivo.
por mais que viessem proposições, né? A gente entende, você bota um documento lá 2 dias, gente, contribua, depois assim, o documento foi aprovado por todos. Então, acho que foi o processo mais democrático, né? Essas inquietações apareceram, nós estamos anotando, estamos gravando, e, certamente, nós, para ter um documento consistente, precisaremos de um tempo maior, né, para chegar a um plano conceitual. Então, nem é essa a ideia de amanhã a gente chegar e redigir um documento, mas é a ideia da gente continuar munindo esse debate a partir de proposições mais específicas que consigam evidenciar, para a gente que vai ficar com essa função, quais são os pensamentos que devem aparecer de forma explícita e quais são as proposições que representam, de fato, o coletivo da educação musical brasileira, que não tem muitos consensos, que não tem consenso em relação a muitos aspectos, mas que tem proposições, pelo menos num plano mais geral, que estão além das que o documento nos apresenta por hora, né? Entendemos todos, acredito, a partir desse debate de hoje, que nós podemos melhorar muito essa proposta, e essa é a nossa contribuição, não é para a base, né? Não é para o governo, é uma proposição para a sociedade brasileira, e acho que é esse o nosso papel. Tenham todos... Sim, querida, claro, claro, claro. Provoco, mas venha ao microfone provocar. É provocação, não proposta. Eu queria falar para vocês a definição de música do John Cage, se vocês se lembram dela. Música é som, o som que nos rodeia, dentro ou fora das salas de concerto. Eu não conheço nenhuma mais aberta que essa. Pensem nisso, quem sabe a gente acha algum caminho. Eu conheço algumas mais abertas. Então, obrigado, Marisa. Então, um abraço a todos, tenham todos uma boa noite, descansem bastante, amanhã a gente começa às 9 horas em ponto.